Olá, meu nome é Pedro Portari, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Estamos aqui para mais um podcast que vai levar para vocês informações valiosas para todo o Brasil. Temos hoje como nosso convidado especial e muito especial, nosso amigo TCBC, Terence Farias, que é titular e pesquisador da seção de cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto Nacional do Câncer, mestre e doutor pelo INCA e professor do curso de pós-graduação em cirurgia de cabeça e pescoço da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, além de membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, uma co-irmã do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, uma das maiores autoridades do país em cirurgia de cabeça e pescoço e em doenças tiroidianas, que é hoje o nosso assunto. Vamos falar sobre nódulo tiroidiano. Muito boa noite, Terence. Boa noite, é uma honra estar aqui, fazer parte desse podcast, tentar tirar algumas dúvidas de colegas cirurgiões, principalmente aqueles cirurgiões que estão no interior do país e que se deparam com nódulos tiroidianos. Então, tentar traçar um básico de como a gente deve se portar de uma maneira adequada e que não vá interferir no resultado final, no desfecho final desses pacientes, que são muitos e que chegam para os cirurgiões, não só cirurgiões gerais, como cirurgiões de cabeça e pescoço. É um prazer, doutor Pedro, doutor Alexandre, estar aqui e tentar discutir com vocês sobre esse assunto tão importante. E teremos também como nosso host um dos responsáveis pelo projeto do podcast, que é o TCBC Alexandre Ferreira, cirurgião oncológico, professor de cirurgia da Universidade Federal de Juiz de Fora, é cirurgião oncológico renomado, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e hoje é o diretor científico dessa sociedade. E aqui no CBC faz parte do diretório, sendo o diretor do setor 4. Ele, que é carioca, mas mora em Juiz de Fora, representa o setor 4 do colégio, que engloba Minas, Bahia e Espírito Santo. Alexandre também membro do nosso planejamento estratégico e um dos coordenadores do projeto podcast. E ele, então, está com a palavra e vai ser o nosso anfitrião da noite. Obrigado, Pedro, pela apresentação, presidente. Obrigado, Terence, estar aqui. Terence, é muito comum o paciente chegar para o colega no ambulatório com nódulo cervical, com nódulo na região mediana, com nódulo em região de tireoide. O que eu faço com esse paciente? Qual a propedêutica inicial? Então, o nódulo tiroidiano, ele é extremamente frequente e não necessariamente ele vai ser um nódulo cancerígeno. Então, quando ele já está visível, o principal exame a ser solicitado é a ultrassonografia, muito mais do que uma tomografia ou do que uma ressonância. Quando a gente utiliza tomografia ou ressonância, quando você falou que esse paciente ele tinha um nódulo visível, então, quando a gente suspeita de bócios com desvio de traqueia, bócios mergulhantes, bócios com compressão de vasos, como carótida ou jugular. Então, basicamente, para a gente ter uma noção de sua ressecabilidade. Mas se ele é um nódulo pequeno, o principal exame é a ultrassonografia, e dentro da ultrassonografia existem várias classificações que elas têm mudado bastante. Antigamente existia a classificação de Lagala, depois veio a classificação de chamas com relação à sua vascularização, mas compilando a classificação que é usado em mama, que é o BIRADS, nós hoje temos o TIRADS.
Então, é extremamente importante que o ultrassonografista, mesmo no interior do estado, esteja habilitado e com um aparelho de ultrassom também habilitado a caracterizar esse nódulo e dizer todas as suas características no que concerne a classificação de TIRADS. Então, ela é uma classificação que vai nos predizer, dar vários fatores preditivos, se esse tumor é um tumor com baixo, intermédio ou alto grau de suspeição para câncer. Pedro. Uma coisa, Terence, que a gente vê na prática, no dia a dia, nós que recebemos esses doentes no ambulatório de cirurgia para opinarmos, é uma quantidade importante de solicitações de ultrassom, mesmo talvez sem uma indicação maior. Você não acha que essa disseminação de solicitação de ultrassom de pescoço, por conta de check-up de endocrinologista, de ginecologista, tirando aquelas indicações clássicas de história na família ou de nódulo visível, ele traz uma dificuldade para o cirurgião ou o colega que está pegando aquela ultrassonografia, tem o resultado do nódulo, é um nódulo pequeno e, mesmo assim, a gente acaba sendo pressionado a continuar com a propedêutica. O que você acha disso? Então, essa é uma questão importantíssima, porque na nossa população acima de 45 anos, mais de 50% da população vai se apresentar com nódulo tiroidiano. E se ele tiver, por exemplo, acima de 1,5 centímetros, dificilmente ele vai desaparecer. Então, é um paciente, hoje em dia, com cancerofobia, medo de câncer, enfim, vai ficar em acompanhamento para o resto da vida com esse nódulo e, enfim, vai terminar indo parar na mesa de cirurgia e realizar uma tiroidectomia que a gente chama de tiroidectomia branca, sem necessidade nenhuma. Portanto, não existe screening para tireoide. Não tem por que o ginecologista estar pedindo indiscriminadamente ultrassonografia da tireoide, a não ser que ele, por exemplo, ele vai fazer um acompanhamento hormonal e vê que existe um desarranjo hormonal a nível de T3, T4, TSH, e sim ele vai tentar fazer alguma investigação na tireoide. Ou quando ele palpa no pescoço, nódulos endurecidos, mas se o paciente está assintomático do ponto de vista hormonal, assintomático do ponto de vista de disfagia, rouquidão, não tem nada palpável no pescoço, para que pedir a ultrassonografia da tireoide? Então, não existe esse screening, a não ser no Japão, por exemplo, são pacientes que é uma população que foi submetida à radiação das bombas de Hiroshima, Nagasaki, enfim. Então, é uma população que tem uma incidência maior de câncer na tireoide. Então, talvez lá se faça um screening de nódulos tiroidianos. Mas aqui no Brasil, com certeza, só vai arrumar problema para esses pacientes. Terence, uma vez que eu indico a punção, e é muito comum, assim, o paciente chegar, às vezes, no consultório com 3, 4 punções. Como é que eu faço? Eu tenho um intervalo dessas punções, eu faço a punção, deu negativo. Aí eu vejo, às vezes, o colega pedindo uma outra punção e que o nódulo cresceu 2, 3 milímetros. Tem um limite dessas punções. E outra coisa, se eu fiz uma punção e deu positivo para neoplasia ou suspeita, eu estou autorizado apenas com a punção positiva operar esse paciente? E quais os exames de estadiamento que eu peço? Então, deixa eu apimentar um pouquinho essa pergunta, né? Uma vez que você tem uma ultrassonografia com um nódulo, e realmente qual é aquele paciente que merece ser puncionado?
É o que o Alexandre está falando, a maioria dos pacientes aparece com várias funções e a gente acaba se confundindo. Mas qual é o paciente que realmente deva ser funcionado quando a ultrassonografia mostrou um nódulo na tireoide? Então, o grande ideal é que todo ultrassonografista tivesse a sua cola, uma colinha da classificação TIRADS. O que é extremamente frequente? É aquele ultrassonografista geral, que faz ultrassom da tireoide, da mama, que faz ultrassom de abdômen, enfim. É um ultrassonografista geral e não especializado na tireoide. A classificação TIRADS vem exatamente para desmistificar e tirar essas indicações de punção. Então, se você tem um TIRADS, até um TIRADS 5, que é o mais suspeito para malignidade, mas que o nódulo é muito pequeno, tipo menor do que 1 centímetro, você não está nem autorizado a fazer a punção. Então, por que também? Se você também tem um TIRADS 5, com dados extremamente suspeitos, ou seja, é um tumor que tem microcalcificação, é um tumor que ele está com o diâmetro posterior maior do que o lateral, ou seja em termos práticos, o nódulo está em pé e não está deitado. O nódulo deitado é mais comum de ser benigno. O nódulo em pé, ele é mais provável que seja maligno. Não tem nenhuma característica de extravasamento. Ele não é hipoecóico. Ele tem baixa vascularização. Então, são fatores que fazem com que esse nódulo não tenha uma alta pontuação. Mas se você pega um nódulo sólido, hipoecogênico, com microcalcificação, ele está com um diâmetro antero-posterior maior do que o lateral, ou seja, extremamente tem extravasamento, extremamente suspeito para câncer. E você vai e funciona, dá um benigno, Bethesda 2. Você vai acreditar na punção ou vai acreditar na ultrassonografia? Então, eu acredito mais na ultrassonografia. A punção, para mim, ela só é bastante significativa quando ela vem bem próxima da positividade, porque hoje em dia os patologistas até têm medo de dar um Bethesda 6, ou seja, positivo, bater o martelo para malignidade. Então, para ele, com medo de processo, porque vai que não deu, e o paciente até pode processar o patologista, eu fiquei com dano psicológico, achando que eu tinha câncer e não tinha. A Teresa Kirchner, ex-presidente da Argentina, ela foi operada com um Bethesda 6 e era benigno. Então, para o patologista é extremamente difícil de dar um Bethesda 6. Então, ele vai dar um Bethesda 5, um Bethesda 4. Então, existem até exames moleculares para tentar avaliar se esse grau intermediário é ou não é maligno. Mas, para o médico do interior, o importante é ele analisar o Bethesda com a ultrassonografia. E, mais importante ainda, a ultrassonografia. Então, se a ultrassonografia com um ultrassonografista experiente, ela já é suficiente para te garantir a não fazer a punção. Então, você nem faz a punção e só acompanha. Mas aí você, Alexandre, me perguntou o que acontece na esmagadora maioria da população, 80% da população, que é feito por um patologista inexperiente, que é feito por um ultrassonografista inexperiente. Então, você fez uma punção, vai ficar hemorrágico, não adianta estar funcionando de novo, no mínimo 3, 4 ou 5 meses depois é que você vai repetir essa punção para que haja essa absorção desse hematoma provocado pela punção, de 3 meses para cima, ou até não repetir. O melhor seria você procurar um melhor ultrassonografista. E se você vem acompanhando esse paciente para não indicar a cirurgia, tem que ser com o mesmo radiologista,
Porque se um radiologista me diz uma coisa, o outro radiologista me diz outra, e um terceiro me diz outra, eu vou acreditar em qual dos três? Então, tem que ter sempre o mesmo radiologista que seja também da sua confiança. Então, chegou no seu consultório uma ultrassonografia que não condiz com o BT, com a punção, ou uma punção que não condiz com a ultrassonografia, você repete tudo de novo com alguém de sua confiança. Então, em medicina, você tem que trabalhar com um grupo que você confie. Então, é um patologista que você confia, é um ultrassonografista que você confia, até mesmo no interior. Então, se o ultrassonografista ele não está familiarizado com o TIRADS, você se reúne com ele e diz, olha só, eu opero muita tireoide, eu tenho que ter todos esses parâmetros aqui descritos quando você fizer essa ultrassonografia, para que eu possa basear e nortear o meu tratamento. Saber se eu vou funcionar, saber se eu vou operar. Às vezes você vai operar sem nem a punção, de tão maligno que é os achados dessa ultrassonografia, porque a punção pode atrapalhar tudo e o paciente, ele quer ouvir e ver aquilo que ele quer. Então, ninguém quer ser operado. Se você tem um BT, um TIRADS extremamente suspeito e uma punção que vem benigno, ele vai dizer, doutor, a biópsia deu negativo, o senhor vai me operar para quê? O senhor vai me operar por quê? Então, o paciente, ele quer o que é de desejo dele, ninguém quer se operar. Então, se vem com um Bethesda negativo, um TIRADS extremamente positivo, fica difícil de você manejar esse paciente. Tá, Terence. E uma vez positivo, o PAF, né? A punção aspirativa vai lá, deu altamente suspeito ou suspeito. Eu vou operar esse paciente, vou propor para ele uma tiroidectomia, depois nós vamos falar sobre parcial e total. Qual o exame de estadiamento que eu peço para esse paciente? Olha, ultrassonografia do pescoço é importantíssima para avaliar se ele tem linfonodos ou não. A gente sempre tem que estar atento ao TNM. E o TNM funciona também na tireoide. Então, ultrassonografia para estadiar se existe ou não os linfonodos e um raio-x de tórax. Ponto. Mais do que isso, não precisa de exame nenhum, não. Só isso. Pedro. Lembrando que a gente vê por aí muita gente pedindo dosagem de tireoglobulina no pré-operatório. A tireoglobulina é um marcador, a gente pode conversar isso na hora que a gente for falar de cirurgia pós-operatório. No pré-operatório não serve para nada. Então, o Terence já disse, o estadiamento é basicamente morfológico para você poder preparar a cirurgia. Se você encontra linfonodos suspeitos, e vou agora comentar a afirmação do Terence sobre a questão da ultrassonografia. A taxa de falso negativo, ou seja, eu puncionei e veio benigno, dentro da cirurgia de tireoide, ela não é pequena. O ultrassom, hoje, ele tem uma sensibilidade maior para a doença benigna e para a doença maligna. A citologia, a punção de tireoide, ela funciona muito bem, com uma especificidade, ou seja, ela diz que é câncer em mais de 95% das vezes, mas ela erra muito quando ela dá um diagnóstico de benignidade. Então, eu concordo com o Terence. Ela, para especificidade, os falsos positivos são muito baixos, mas os falsos negativos são muito altos. Então, hoje você acaba tendo uma preferência maior, e se o nódulo for palpável, clinicamente você ainda pode ter alguma outra informação no exame físico, etc. Mas, do ponto de vista de estadiamento, como o Terence falou, é morfológico, te ajuda a planejar o tratamento cirúrgico. Em termos de marcador, por exemplo, você faz uma punção e veio positivo para carcinoma medular de tireoide, Aí sim, perfeito. Iria ajudar bastante. Isso a gente pode falar mais quando for falar de esvaziamento cervical,
A calcitonina, sim, ela ajuda bastante no pré-operatório e no estadiamento, mas a tireoglobulina realmente ela não ajuda no pré-operatório, não. Pedro, para a gente ir terminando. Terence, Oi. temos um paciente com nódulo tiroidiano de características benignas no ultrassom, exame físico e uma citologia benigna. E ele vai perguntar para nós: eu vou ficar a vida inteira com esse nódulo? Eu preciso operar esse nódulo? Porque quando é suspeita de câncer é mais fácil, né? Você vai indicar a cirurgia, a gente pode discutir qual é o tamanho da cirurgia. Mas quando é então que eu opero os pacientes que têm doença benigna, tanto ao ultrassom como à citologia? Quando eu opero eles e por que eu opero eles? Olha, num nódulo muito pequeno, eu não vou operar, mesmo que ele me peça para operar. Ele tem um nódulo pequeno, com características benignas, com uma punção que não era também, se ele é muito pequeno e com as características benignas, nem para ser feita, mas foi feita e veio um Bethesda 2, positivo para benignidade, então eu não vou operar ele. Mas se ele já é visível, é um bócio visível, numa paciente do sexo feminino, cheia de vaidade, enfim, ou aquele bócio que tem compressão, aquele bócio que é volumoso. Então, nessa situação, eu indicaria cirurgia. Mas, ou então, na doença de Plummer, é um nódulo com hipertiroidismo, tudo bem. Mas aquele nódulo com todas as características de benignidade, com punção negativa, a não ser por questões estéticas ou compressivas, eu não vejo nenhuma indicação para cirurgia ou questões hormonais. Terence, punção deu positiva para câncer, né? Ou o nódulo altamente suspeito. Quando é que eu indico total, quando é que eu indico parcial e se tem indicação em algum momento, eu não posso operar numa cidade, por exemplo, esse podcast é voltado principalmente para quem trabalha no interior, que não tenha congelação. Se eu posso operar numa cidade que não tenha congelação, se a congelação é importante. Sim, então veja como é a evolução da medicina. Antigamente, um importante, e existia uma briga muito grande, principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo, e até mesmo dentro dos Estados Unidos, o Memorial de Nova York contra os demais, o Memorial sempre com grande tradição em tratamento de câncer. Então se defendia a tiroidectomia parcial para tumores até 4 centímetros. Hoje em dia, a grande discussão é quando funcionar, não é nem se vai fazer tiroidectomia parcial ou se vai fazer tiroidectomia total. Então, se eu tenho um nódulo único e pequeno, no outro lado da tireoide não tem absolutamente mais nada. Esse nódulo não tem linfonodos presentes, eu não vou fazer iodo radioativo. A indicação de iodo radioativo está cada vez menor hoje em dia. Antigamente era quase que uma prescrição, tiroidectomia total mais iodo radioativo. Hoje em dia quase não se faz mais, a não ser em casos de alto grau ou de comportamento extremamente agressivo, com linfonodos, extravasamento, enfim. Então, se eu não vou fazer o iodo radioativo, e o nódulo ele é único, fazer uma tiroidectomia parcial. Por outro lado, se ele é um T3 ou um T4, é um tumor grande, tem extravasamento, mesmo sendo de um lado só e o outro lado não tem nada, ele é T3 ou T4, eu faço uma tiroidectomia total. Mas se ele é um T1 ou T2, tumor pequeno, menor do que 4 centímetros, sem extravasamento, é uma tiroidectomia parcial. A congelação. O ideal é sempre ter a congelação. Por outro lado, isso é uma coisa de luxo.
Então, nem todos os hospitais de câncer têm congelação. Imagina hospitais gerais do interior do país. Então, é extremamente difícil. Hoje em dia, o patologista é uma especialidade de luxo, principalmente patologista que faça congelação. Então, se tiver, é ótimo, mas se não tiver, não impossibilita que o cirurgião faça de uma forma adequada a tiroidectomia. E a tiroidectomia, eu respondi a tua pergunta, não? Era só... Respondeu. Pedro, última pergunta para a gente encerrar o nosso podcast aqui. Quando a gente está diante de um paciente com suspeita de câncer, citologia e ultrassonografia bastante positivas para isso, quando o cirurgião se planeja para fazer uma linfadenectomia, qual o tipo de linfadenectomia, ou durante o ato cirúrgico, o que surpreende o cirurgião e permite a ele indicar uma linfadenectomia que não tinha sido planejado anteriormente? Nós, quando na gestão do Dr. Alexandre Ferreira, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, fizemos os guidelines sobre esvaziamento cervical no câncer da tireoide. E nós estudamos bastante todos os guidelines que existem no mundo inteiro. Então, o que a gente observou é que no Japão e nos países mais asiáticos, é uma tendência em se fazer esvaziamento cervical, não importa o estadiamento, em todos os pacientes. E o índice de positividade de linfonodos positivos para câncer é acima de 50%. Por outro lado, nos guidelines americanos e europeus, onde não se faz o esvaziamento cervical para tumores iniciais, não existe uma diferença no desfecho final, que é a sobrevida livre de doença, ou a mortalidade desses pacientes. Ou seja, para tumores T1 e T2, esvaziar ou não faz diferença. O que faz diferença é se você esvazia um paciente desse sem necessidade, você vai tirar as paratireoides ou desvascularizar essas paratireoides, e o paciente vai ter uma morbidade bem maior, vai ter que tomar cálcio para o resto da vida, sem ter a necessidade de ter esse esvaziamento realizado. Ou seja, tumores pequenos, que não têm linfonodos detectáveis na ultrassonografia, não precisa esvaziar. Mas para tumores T3 e T4, mais uma vez, tumores com extravasamento capsular, aderentes à gordura, aderentes à musculatura, então se faz o esvaziamento do nível 6. O nível 6 é o nível paratraqueal ou recorrencial, tendo extremo cuidado em se identificar e preservar as paratireoides. No caso do carcinoma medular da tireoide, dependendo dos níveis de calcitonina, é que obrigatoriamente nós vamos, mesmo em tumores iniciais, fazer o esvaziamento cervical. Então, se você tem uma calcitonina até 20, não se faz esvaziamento cervical. Se você tem uma calcitonina de 20 a 200, você faz um esvaziamento cervical do nível 6 bilateral, paratraqueal bilateral. Se está acima de 200, então você vai ter que fazer uma tiroidectomia total, com esvaziamento cervical recorrencial bilateral e o esvaziamento lateral dos níveis 2, 3 e 4 bilateralmente. Então, a importância da calcitonina no medular. E se você tem a congelação na sala, então você não está preparado para fazer um esvaziamento cervical, entrou para fazer só uma tiroidectomia, mas você viu aquele linfonodo que não apareceu no ultrassom, mas que no transoperatório está ali. Congelou, positivo para malignidade. Então você vai ter que, estava preparado para fazer uma tiroidectomia parcial, agora você vai ter que fazer uma tiroidectomia total e fazer o esvaziamento, no mínimo, recorrencial daquele lado. Ou seja, não precisa fazer do outro lado, porque o tumor ele é unilateral.
É isso aí, doutor Terence resumiu todas as possibilidades hoje de linfadenectomia que tem dentro da literatura com custo-benefício e com resultados eficientes. Então, tiroidectomias parciais em lesões menores bem diferenciadas, papilífero e folicular, e tiroidectomias totais com linfadenectomia em pacientes com tumor medular. Eu acho que é exatamente isso que a gente deva ter como base para começar a tratar os pacientes com câncer de tireoide. É isso aí. Legal. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer o Pedro a participação. Pedro, você encerra aí, o Terence, pela essa aula sobre nódulo de tireoide. Ele conseguiu resumir em 25 minutos, ele conseguiu resumir, acho que um tratado, um compêndio de tireoide. Eu acho que foi uma coisa bem prática, acho que vai servir muito para orientar nossos associados. Pedro, pode encerrar? Meu querido Terence, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões agradece a sua participação, que ela é importantíssima. Você é um dos maiores nomes da cirurgia de cabeça e pescoço do mundo, e aqui no Rio de Janeiro, um mentor de nós todos. E essas suas palavras, essas suas orientações vão ser muito, muito aproveitadas pelo país todo, e a gente sabe da força que o podcast do CBC tem dentro do país. Te agradecer a presença, a amizade e a colaboração conosco, e passo para você se despedir de todos nós. É uma honra não só participar do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eu até estimulo a todos que façam parte desse grande colegiado. É uma das maiores forças que nós temos no Brasil em termos de colegiado cirúrgico, não só para a cirurgia geral, mas como para todas as especialidades. É uma honra estar aqui na presença de vocês, tentando disseminar o conhecimento da cirurgia da tireoide, enfim, estar entre amigos e participar de tão poderoso e tão importante encontro para falar desse tema. Muito obrigado pelo convite e uma boa noite a todos. E foi muito bom essa nossa discussão.